Então vamos ler na palavra de Deus, lá no Sermão do Monte. Nós vamos falar hoje sobre o cuidado com os falsos profetas. Então vamos ler lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Jesus dirá para eles claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Palavra de Jesus. O Sermão do Monte é conhecido por quase todas as religiões. Muitos utilizam, ou muitas religiões utilizam aí o Sermão do Monte para extrair ensinamentos sobre ética, sobre moral, sobre virtudes a serem seguidas. Realmente o Sermão do Monte traz em seus ensinos como deve ser a nossa vida, como devemos nos portar diante da sociedade, no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, o Sermão do Monte, proferido por Jesus, nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Porque é desse relacionamento, consequência ou fruto desse relacionamento com Deus, é que nós podemos ter um relacionamento bom ou ruim com as pessoas. Ou seja, se nós, nesse relacionamento com Deus, ele é gerado, ele é gestado, ele é feito, ele é realizado de uma maneira sadia, então certamente isso se reproduzirá também nos relacionamentos humanos. Agora, se o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento nocivo, um relacionamento doentio, um relacionamento do toma lá da cá, um relacionamento de troca, um relacionamento de exigência para com Deus, isso vai se refletir também nos nossos relacionamentos pessoais. Nós temos falado bastante aqui sobre o Sermão do Monte, sobre os ensinos de Jesus, e temos enfatizado isso sempre, o quanto Deus quer um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo e pessoal com os seus discípulos e discípulas. Jesus, lá em Marcos 3, quando chama os discípulos ali para o seguirem, diz lá o texto que primeiramente ele chama para que eles estivessem com ele, para ficassem um tempo com ele, para que estivessem juntos ali, compartilhando da intimidade, compartilhando ali da presença de Jesus. Porque os relacionamentos com Deus são relacionamentos que nos movem, relacionamentos que nos conduzem, relacionamentos que nos ensinam. E os relacionamentos mostram e escancaram também como nós somos, mostra a nossa vida, mostra o nosso jeito, o que guardamos no nosso coração, o que escondemos lá nos porões da nossa alma. E mais, esse relacionamento é com aquele que nos conhece profundamente, para o qual não há como esconder coisa alguma. Preguei sobre isso domingo, lá em Jeremias. Deus disse para Jeremias: eu te conheço, Jeremias, antes de você ser formado no útero da sua mãe. Ou seja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos.
Como diz o Salmo 139, no verso 6º, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. O salmista fica espantado, perplexo, diante desse conhecimento de Deus sobre a sua vida. Por isso, Jesus, que conhece muito bem o coração humano, as emoções, as motivações, adverte os seus discípulos e discípulas sobre os falsos profetas, sobre aqueles e aquelas que chegam mansos, que chegam com palavras bonitas, citando os versículos bíblicos, mas que na verdade são lobos em pele de cordeiro, querendo devorar a carne das ovelhas. O apóstolo Paulo falou assim desses lobos mentirosos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 13 a 15. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eram pessoas que estavam combatendo, questionando a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo diz, eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar, e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Diante desses, portanto, aqueles e aquelas que são recém-nascidos na fé, aqueles e aquelas que não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, tornam-se presas fáceis. E Mateus reconhece um tipo de poder sobrenatural nesses indivíduos. E eles, diz o Mateus ali, através de Jesus ali, diz o seguinte, que eles profetizam, ou seja, eles pregam, expulsam demônios, fazem muitos milagres, mas a despeito de tudo isso, não são conhecidos por Jesus. Jesus não está aqui ensinando que nós devemos rejeitar aqueles que pregam, aqueles que expulsam demônios, aqueles que fazem milagres em nome de Jesus. Não é nada disso que Jesus está ensinando. A advertência de Jesus é para que nós estejamos alertas para o fato de que muitos daqueles que exibem tais poderes podem ser lobos vestidos de ovelhas. Agora, como nós podemos identificá-los? Como nós podemos discerni-los para realmente não cair na lábia deles? Jesus se utiliza de um princípio geral sobre a produção de frutos, conforme cada espécie de planta. E Jesus diz assim, vocês os conhecerão por aquilo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Ou seja, Jesus está dizendo, tá, que se ele é uma planta ruim, não vai dar frutos bons, frutos saborosos. Em seguida, fala da produção de frutos conforme a qualidade da árvore. E ele diz assim, né, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Como avaliar, portanto, esses frutos? Se nós sabemos que a árvore ou a planta ela não consegue produzir coisa boa se ela é ruim, como nós podemos avaliar, então, se os frutos que estão sendo mostrados são bons ou ruins? O Sermão do Monte em si mesmo é um instrumento para esta avaliação. Jesus disse, fechando o Sermão do Monte, a partir do verso 24 aí do capítulo 7, ele diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, ouvir e praticar, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então a árvore que vive sobre a fertilização dos ensinos de Jesus, ela é alimentada, nutrida pelos princípios e valores do Evangelho de Cristo.
Essa árvore se alimenta da seiva da videira, que é Jesus, como está lá em João capítulo 15. Por isso torna-se produtora de frutos bons, de frutos sadios, de frutos gostosos, de frutos vistos aí por todos como frutos que alimentam. Os frutos estão relacionados ao jeito de ser e de viver de cada discípulo e discípula. Está ligada aí ao seu caráter, à sua prática de vida, tendo como referencial a cumplicidade com os ensinos de Jesus. Os frutos são simplesmente consequências naturais das pessoas marcadas pela vida de Jesus Cristo. Por isso, disse Jesus, uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma árvore boa, aquela que está ligada, aquela que está sendo nutrida por Jesus, aquela que vive, que pratica os ensinamentos de Jesus, que conhece a palavra de Deus e coloca ela em prática, ela não vai produzir frutos maus, ela não vai produzir frutos ruins, somente frutos bons, somente frutos que dão gosto. Agora, por outro lado, uma árvore má, uma árvore ruim, uma árvore, né, que não conhece a palavra, que não conhece os ensinos de Jesus, que não se compromete em viver esses ensinos de Jesus, também não poderá dar frutos bons. Por isso nós temos que discernir, temos que ficar muito atentos e não cairmos aí no blá 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 de muitas pessoas que usam da Bíblia, de muitas pessoas que pregam o evangelho, de muitas pessoas aí que estão falando em nome de Deus, mas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, porque a sua vida, a sua trajetória mostra isso. Agora, Jesus não está falando aqui da moralidade superficial, hipócrita, religiosa, que tem aparência de frutos bons. Ele está afirmando que o discípulo, a discípula, é em sua essência básica. Ou seja, ele é uma árvore boa e produz frutos bons. Jesus está falando sobre aqueles e aquelas cujos frutos naturalmente nutrem e inspiram outros a gostarem, a terem prazer de viver, alimentam a paz, suplementam de amor e justiça aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos. Aquele que vive segundo os evangelhos de Cristo Jesus, ele é sempre bênção na vida das pessoas. Na Bíblia, encontramos várias advertências sobre os falsos profetas. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos no texto do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no verso 27 e 28, a seguinte afirmação: as autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram, matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias, afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Ou seja, eles não querem do seu lado, os falsos profetas, pessoas que não lhes possam adicionar prestígio, poder, fama, algum benefício, não cuidam da vida daqueles que estão perecendo, não se dispõem a socorrer a ovelha desgarrada, a ovelha que está fragilizada, preferem feri-la, humilhá-la publicamente. Usam dessas ovelhas para se mostrarem puros, piedosos, espirituais. Os falsos líderes não cuidam das pessoas, eles cuidam de si mesmos, porque eles só pensam em si mesmo. Tudo o que fazem é para mostrar e para chamar a atenção para si mesmo. São mercenários e mercenárias e procuram a todo custo tirar proveito dos outros, aproveitando-se da fraqueza e ingenuidade daqueles e daquelas que estão sedentas. Ou seja, das pessoas que estão procurando, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão vivenciando esse tempo difícil de pandemia, das pessoas que vivem em extrema pobreza, das pessoas que vivem à margem da sociedade, e aí vem com um discurso aí que agrada, um discurso que acalenta, um discurso que promete aí as benesses de Deus.
e aí então roubam e roubam e roubam as ovelhas. Eu fui capelão hospitalar, né, por 9 anos, junto ali no Hospital de Tratamento das Pessoas com HIV/AIDS, ali o CEDIC, era um hospital dia, e quantas vezes eu vi ela, e próximo ali ficava uma dessas igrejas aí, né? E quantas pessoas que, quando saíam, né, do resultado ali, o resultado positivo que era dado ali pela Leda, pela assistente social, e eu participava com ela em algumas vezes ali, e saíam dali desnorteados, porque estavam ali com o vírus HIV, e eles entravam então na igreja ali, e ali eles queriam conforto, ali eles queriam uma palavra, ali eles queriam uma oração, e o que eles recebiam era um envelope, e as pessoas dizendo: coloque aqui a sua oferta, nem que seja um passe de ônibus. Estou falando lá da década de 90, um passe de ônibus, uma ficha de telefone público. Veja bem onde chega. E aí deposita lá, né, no altar, que nós vamos orar por você. E essas pessoas então voltavam e vinham conversar comigo e diziam: pastor, Deus está cobrando agora. Deus está cobrando. Os falsos profetas, eles não correm riscos diante de possíveis perigos para as pessoas. Quando eles se veem em situação de perigo, fogem e entregam as suas ovelhas aos lobos. Os falsos líderes são como lobos vestidos de cordeiro, disse Jesus. E, em geral, vestem uma capa de piedade religiosa, porque se não fizer isso, não vai ganhar credibilidade. Mas no fundo são perversos, são cruéis. Mas como identificá-los se proclamam o evangelho? Como identificá-los se eles fazem milagre? Como identificá-los se eles expulsam demônios? É só passar pelo crivo das bem-aventuranças anunciadas por Jesus. Por isso que a Bíblia é um todo, gente. A Bíblia é um todo, não é só um texto isolado. Se alguém apresenta manifestações miraculosas, mas não é humilde de espírito, como disse Jesus, é um falso profeta. Se alguém que faz aí milagres, se alguém que expulsa demônios, mas não tem nenhuma sensibilidade humana com o seu próximo, com as pessoas que estão sofrendo, é um falso profeta. Se esse que prega a palavra de Deus, mas não é um pacificador, não é alguém que é misericordioso, alguém que não julga, não é um profeta de Deus, mas um falso profeta. Se não for limpo de coração, se não for faminto e sedento de justiça, não é um profeta de Deus. Tal pessoa, por mais que apresente sinais espetaculares, será avaliada como um falso profeta, um falso líder cristão. Por outro lado, se os frutos forem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, que são aí o fruto, os gomos do fruto do Espírito, lá de Gálatas, que Paulo fala no capítulo 5, verso 22 e 23. Esses têm tudo para ser identificado como alguém com as marcas de Cristo. Alguém comprometido com os valores e princípios do reino de Deus. Ou seja, um discípulo e uma discípula de Jesus. Um profeta, uma profetisa de Deus. O discípulo, a discípula, busca sempre a reconciliação. É capaz de caminhar mais uma milha com o seu inimigo. Ele ama e ora pelos seus opositores. O discípulo não faz das virtudes espirituais um instrumento de barganha, um instrumento de troca com Deus, nem de manipulação das pessoas. Diferentemente dos falsos profetas, o discípulo e a discípula de Jesus é alguém motivado pela mesma vocação de Jesus Cristo, que disse que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. O discípulo é aquele que é conhecido por Jesus. Um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula é aquela que faz a vontade de Deus.
Jesus fala sobre isso lá no verso 21. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus conhece o coração, Jesus conhece o mais íntimo, conhece as motivações, sabe se aquilo é sincero ou não, sabe se a motivação é correta ou não, sabe se está fazendo aquilo para se beneficiar ou não, ou está fazendo para glorificar a Deus e ajudar realmente o seu próximo. Por isso, não adianta ficar pregando, falando em nome de Deus, citando versículos de cor, pois a prática tem que mostrar que existe o compromisso com essa palavra, o compromisso com Jesus Cristo, o compromisso com o reino de Deus. E o mais importante em tudo isso é ser conhecido por Jesus. Conhecido por Jesus. Jesus disse sobre esses que chegarão até ele, né, fazendo aí, nós no seu nome nós fizemos milagre, tudo isso. E Jesus vai dizer assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, muitas pessoas, diz o texto sagrado, hein? Muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que essas pessoas têm cara de discípulo, têm jeito de discípula, fala como um discípulo, faz sinais milagrosos como discípula, mas Jesus, que conhece o coração, que conhece as intenções e as motivações do mais íntimo do nosso ser, vai dizer para essas pessoas: não conheço vocês. Eu nunca, diz a palavra, conheci vocês, porque vocês só praticam o mal. É aquilo que Oséias 6, no verso 6 diz: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Que o meu povo me obedeça. E é isso que tem faltado nos nossos dias: obediência à palavra de Deus. Há muita gente pregando sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Há muita gente falando de Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. Há muita gente pregando do evangelho, mas não pratica o evangelho. Eu já disse isso uma vez e vou citar novamente aqui. Em 1950, nós éramos 1,5 milhão de evangélicos aqui no nosso país. 1,5 milhão de evangélicos. De lá para cá, crescemos muito. No último censo, colocava aí 40 milhões, 46 milhões de evangélicos. Talvez tenhamos até mais agora de evangélicos no nosso país. E o que mudou no nosso país? Acabou a corrupção ou diminuiu? Violência, drogas, espancamento dentro do lar, chamado feminicídio, abortos, nada disso. Então o que está acontecendo? Está faltando vivência da palavra, está faltando obediência a Cristo Jesus. Tem muita gente falando de Jesus, mas não quer seguir Jesus Cristo, não quer obedecer a sua palavra. Miqueias 6, verso 8 diz: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. E o que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Obediência, obediência. Há muita gente que se rebela aí com a palavra de Deus, e se rebela não confrontando a palavra de Deus, mas simplesmente ignorando, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os desejos, de acordo com a ideologia, de acordo com os interesses. E rebelde, diz lá em 1 Samuel 15, é pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria. E tem muito feiticeiro dentro das igrejas. Jesus não quer palavras, mas obediência.
Jesus não quer milagres, mas amor com aqueles que sofrem. Jesus não quer sinais maravilhosos, mas que façamos o que é direito e justo. Hoje, em tempo de internet, não é difícil perceber o falso profeta. Eles gostam muito de se expor, de aparecer e mostrar a sua obediência, sua humildade, os seus sinais para todos, para serem aplaudidos, para serem clicados, para receberem likes. Agora, basta conhecer a palavra, pois eles pregam bonito e falam aquilo que o povo quer ouvir. Basta pesquisar e vai ver que as práticas malignas que eles estão fazendo e que já não vem de agora, já de há muito tempo, falando de Jesus, mas extorquindo o bolso das pessoas, fazendo milagres, mas cobrando muito caro por isso, expulsando demônios, mas manipulando a fé e a boa vontade das pessoas. E diante disso, a proposta de Jesus é esta: conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Conhecereis a verdade. Se não conhecer Jesus, se não conhecer realmente quem é Jesus, aquilo que ele deseja para nós, e se comprometer em viver aquilo que ele deseja para nós, e ele nos capacita para isso, é só deixar ele fazer, não será alguém em liberdade. Estará sempre escravo de alguma coisa, ou escravo das circunstâncias, ou escravo de ideologias, ou escravo aí de propostas vantajosas, ou escravo do dinheiro, ou seja, vai sempre ser escravo, porque só Jesus liberta, só Jesus pode nos dar uma verdadeira vida, uma vida completa e uma vida abundante. Fujam dos falsos profetas, por mais bonito que eles falem. Coloca sobre o crivo da palavra de Deus. E aí então fique com a palavra de Deus. Por mais que você goste dessas pessoas que estão falando aí, mas que você fique com a palavra de Deus. E ore então por essas pessoas, para que se arrependam e venham se humilhar aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.